Show de bola. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre estabilidade emocional, um tema que a gente já aborda dentro da nossa mentoria, das aulas, mas eu queria falar de uma forma mais específica sobre essa temática, porque eu acho que ela envolve todas as áreas das nossas vidas, principalmente as áreas que a gente trabalha aqui dentro da mentoria de uma forma mais profunda, mais específica. E muitas vezes a gente faz uma confusão na nossa cabeça pensando sobre essa questão da estabilidade emocional, porque a gente acha que é uma coisa, quando na verdade, quando você vai aprofundando seu estudo sobre o processo de amadurecimento, só um pouquinho, pode entrar. Obrigada. Sobre o processo de amadurecimento, gente, eu vou ter que comer aqui enquanto eu dou aula para vocês, migalhas, por quê? Porque eu não tô cabendo mais comida no meu estômago, então a hora que me dá fome, eu tenho que beliscar alguma coisa. Então, é por isso que eu tô mastigando, tá? Deixa eu só abrir aqui as minhas anotações. Ok. É, então, como eu estava falando para vocês, a gente acaba confundindo um pouco a questão da estabilidade emocional, do que é ter estabilidade emocional, porque vamos pensar assim, ó, deixa eu ouvir de vocês então. Quando você pensa em uma pessoa estável emocionalmente, qual que é a primeira coisa que te vem na cabeça? Maturidade, ótimo. O que mais? Autocontrole, equilíbrio. Uhum, uhum. Aquela que consegue voltar para o centro. Ótimo. Tudo está certo. Mas queria pegar essa definição da Carol. Aquela que consegue voltar para o centro. Se ela consegue voltar para o centro, significa que ela tem um centro. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre estabilidade emocional é que a pessoa estável emocionalmente, além de ser uma pessoa mais madura, ser uma pessoa, veja que eu falei, mais madura e não madura. 100% madura a gente não é. Uma pessoa mais madura, uma pessoa que tem mais autocontrole, ela tem um centro fortalecido que ela é capaz de voltar. Voltar quando? Esse é o ponto chave principal da aula de hoje. Eu só consigo identificar que eu tenho estabilidade emocional diante dos desafios. Então, quando a gente pensa em uma pessoa estável emocionalmente, não é uma pessoa isenta de desafios, não é uma vida isenta de instabilidades. Muito pelo contrário. Então, vamos pensar assim, ó, quais são as situações, né, como é a sua forma de agir e de reagir diante das circunstâncias da vida. Vamos pensar em algumas situações para que vocês comecem na aula de hoje a refletir a forma como vocês têm agido e reagido. Vamos lá? Então, algumas situações que eu quero trazer aqui. Diante de um conflito no relacionamento, você é a pessoa impulsiva, reativa, muitas vezes responde sem pensar, muitas vezes age movida pela raiva. É, além dos relacionamentos marido e mulher, né, relacionamento amoroso, os relacionamentos familiares. Como é que acontece essa relação familiar? É uma relação que tem desespero? É uma relação que é movida por inveja, por ciúmes, por ansiedade? Como é que você age e reage diante das situações de instabilidade? Como que você reage diante de acidentes, diante de diagnósticos, de coisas que fogem do seu controle, de imprevistos? Como normalmente é a sua reação? Dá um exemplo para vocês. É um exemplo pequeno, mas que a gente pode estender.
E a gente vai entender que a estabilidade emocional ela vai sendo construída com essas pequenas ações diárias. No domingo, a minha cunhada estava aqui em casa e o meu sobrinho caiu. E ele arregaçou a boca dele. Ele tá com a idade da Maria. Então ele tava correndo de motoquinha e pau. Caiu de cara no chão, o próprio dentinho de cima, assim, ó, rasgou toda a boquinha de baixo. E aí, gente, começou a escorrer sangue na boca desse menino, que era uma sangueira, assim, ó, que não dava pra saber de onde vinha esse sangue. E aí, isso me fez pensar muito depois. A primeira coisa que o meu cunhado fez, deu um grito, óbvio, porque ele viu ele caindo. Como é que você reage diante de uma situação como essa? Porque assim, é uma situação banal, entre aspas, digamos, claro que não é banal, né? Mas assim, algo corriqueiro, mas que dá pra gente perceber qual é a motivação inicial, o impulso inicial do nosso interno. É se desesperar? É buscar socorrer? É buscar ajudar? Então, qual foi a primeira coisa que me veio na cabeça? Eu abri o freezer, peguei um negócio de gelo, peguei um pano limpo, enrolei e fui colocar gelo na boca dele. A mãe estava tentando olhar de onde estava saindo aquele sangue todo. E a primeira coisa que a gente viu foi ver a situação, se precisa correr para o hospital, se não precisa correr para o hospital. Então, assim, é, o que é que a gente faz diante dessas situações? Como é que a gente age diante dessas situações? Parece uma coisa pequena, gente, mas não é. Eu vou contar agora para vocês um- uma situação como essa, mas um pouco mais grave, que mostra como as pessoas instáveis emocionalmente não são os adultos da sala. E como a ausência de ter adultos na sala faz a diferença nas circunstâncias da vida. Desde uma reação de um relacionamento, de uma discussão, como reações como essa, de acidentes, de imprevistos, de diagnósticos, né? Enfim. Tem um primo meu que ele foi atropelado quando ele era bem pequenininho. E eles estavam numa praia, numa casa, a família inteira estava jogando baralho, eles estavam fazendo alguma coisa, os adultos estavam todos fazendo alguma coisa, e ele estava brincando. Eu acho que ele devia ter uns 4 anos, mais ou menos. Ele estava jogando bola com o irmão dele mais velho, que o meu primo na época devia ter. Eles têm uma diferença, sei lá, de uns 6 anos. Enfim, meu primo devia ter uns 12, 13 anos. Eles estavam jogando bola e a bola foi para a rua e um carro atropelou ele. Só que atropelou não numa alta velocidade, atropelou. O carro não estava tão rápido. Quando eles se deram conta do que tinha acontecido, porque daí meu primo mais velho gritou. Meu primo menor, que tinha sido atropelado, saiu debaixo do carro com a orelha dele na mão. Completamente desfigurado aqui, porque ele foi arrastado pelo chão. Sabe o que aconteceu com as pessoas que estavam sentadas, os parentes, no caso? Foi desmaiando uma a uma, gente. Um único ser que permaneceu em pé, que foi meu tio, que conseguiu ir lá socorrer ele. Eu não tô dizendo que as pessoas que têm sensibilidade a essa situação, tem gente que tem a questão sensibilidade ao sangue, etc, tudo isso. Eu tô dizendo que isso diz muito sobre a instabilidade interna que nós temos diante de situações drásticas que fogem do nosso controle, situações emergenciais. O meu tio conseguiu pensar, viu um surfista passando com uma prancha de surf, colocou meu primo em cima, enrolou uma faixa na cabeça dele para tentar segurar o sangue e botou ele dentro de um carro e foi. O resto ficou todo mundo lá gritando e desmaiando e tendo esse tipo de reação. E aí eu pensei nessas duas situações, por quê? Porque por mais que sejam situações mais drásticas, a gente consegue trazer para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para o nosso cotidiano, como é que a gente reage diante das circunstâncias. E eu queria fazer vocês pensar sobre isso, que vocês pensassem sobre isso. Por quê? Porque a ausência de um centro estável determina a forma como nós vamos viver a nossa vida. E a estabilidade emocional, ela só é conquistada em um meio instável, entende? Ela é a consequência dos problemas, consequência, dos imprevistos, consequência dos acidentes. Você só consegue, se tornar um indivíduo estável emocionalmente se você passa por dificuldades, se você passa por circunstâncias como essas. Faz sentido, gente? Sim ou não?
Então, já trazendo, aí lembrando, eu acho que eu comentei com vocês na última aula, não lembro se a gente falou mais profundamente, mas eu disse que eu ia abordar sobre essa parábola da casa sobre a rocha, e eu trouxe a parábola toda. É, eu tirei aqui, mas eu acho que é Lucas 12, 13. Depois eu pego o versículo certinho para vocês. Que diz o seguinte: todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construída sobre a rocha. E todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, bateram com força contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, o que que Jesus está dizendo aqui nessa parábola? Que quem segue as palavras dele, os ensinamentos dele, é como um indivíduo prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Só que ele está dizendo aqui, ó, ela construiu uma casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e bateram com força contra aquela casa. E ela não desabou, porque tinha sido construído sobre a rocha. E aí vem a pergunta: o seu centro de estabilidade está construído baseado em quê? Quais são os seus valores? Quais são suas convicções? Qual é o seu nível de maturidade? Qual é o seu nível de entrega à providência divina? Qual é o seu nível de fortalecimento interno, espiritual, emocional? Que ferramentas você tem para lidar com as adversidades? Vocês estão entendendo? Jesus não está dizendo que essa pessoa construiu a casa dele sobre a rocha porque é uma pessoa forte e não e está isenta. Então, já que você construiu sua casa sobre a rocha, você não vai sofrer nada. Não, é pelo contrário. Ela só continuou em pé justamente porque os ventos sopraram, o mar subiu e a casa tinha sido construída sobre uma rocha. Então, a gente precisa começar a pensar um pouco mais sobre a nossa forma de reagir diante das circunstâncias, porque uma casa só é estável se a gente tem algo que prova a sua estabilidade. Vocês estão entendendo? Como é que eu vou saber se uma casa é estável? Se vem uma tempestade, não entra água. Se tem uma boa estrutura, se não tem um defeito estrutural naquela casa. É assim que a gente consegue saber se essa casa tem um nível de estabilidade. E a verdade é que a gente acaba esquecendo que a vida, ela acontece para todos nós. E são justamente os problemas que vão provando as nossas estabilidades. Então, uma vida com ausência de problemas não é uma vida mais madura e mais estável, pelo contrário. Faz sentido, gente? Sim ou não? É por isso que desde o início, quando eu falo para vocês que o método da metamorfose feminina, que é essa transformação, esse processo de amadurecimento, ele precisa começar com criando casca. A gente precisa começar a criar a casca, se colocar à disposição da vida para criar essa casca. Ah, mas eu não tive esse tipo de criação, eu tive tudo, eu não passei dificuldade, eu não. Pois é, então agora você vai ter que fazer isso. E tem que fazer isso num nível de profundidade, de velocidade, surreal agora, porque você precisa construir esse centro de estabilidade. E esse lugar, esse centro de estabilidade no indivíduo maduro, ele não se deixa ser controlado pelo externo. Então a pessoa se manter no controle, a pessoa se manter minimamente, a palavra me fugiu, mas consciente, não é essa, mas vou usar essa que serve. A pessoa se manter consciente diante de circunstâncias, que fogem completamente do seu controle, ela não se desesperar, isso mostra o quanto ela está, pouco a pouco, construindo esse centro estável dentro de si. Faz sentido, gente? Sim ou não?
E aí, isso vem aquilo que a gente vinha conversando nas últimas aulas. Como é que eu reagia quando acontecia um acidente de carro, igual a Carol falou, quando eu recebi um diagnóstico, quando as coisas saíam no meu controle, ou quando eu tinha uma discussão com meu marido, ou quando um sobrinho meu se acidentava, ou como é que eu reagia diante das situações antes? E como eu tenho reagido agora? Porque se as coisas não mudaram, significa que você não está amadurecendo, significa que você ainda está estagnada, significa que você falta colocar mais energia para tornar esse centro, esse lugar interno num centro estável. Concordam? Sim ou não? E aí todos os ensinamentos da nossa mentoria, eles giram em torno da gente entender que nós não podemos ser controladas pelo meio externo. As nossas ações não podem ser determinadas pelo que acontece do lado de fora. As nossas reações não podem. Por quê? Porque o meio externo é incontrolável para nós. Nós não temos o controle. Esse é um ensinamento dos estoicos, né? A gente precisa cuidar daquilo que está sob nosso controle. E a reação dos outros, a reação do mundo, a reação da política, a relação não está sob o nosso controle. Então, o que está de fato sob o meu controle? É o meu centro de estabilidade. É a forma como eu vou reagir diante das circunstâncias. A sua coluna interna precisa ser construída de uma forma tão forte que ela seja é, inabalável contra essa instabilidade que vem do lado de fora e vira a gente. Porque o mundo afora não foi feito para nos agradar. O mundo afora não foi feito para nos servir o tempo todo. É justamente a postura oposta de eu entender que quem serve sou eu, quem trabalha sou eu, quem tem que agir sou eu, quem faz o movimento sou eu, que muda essa percepção. Porque quando o indivíduo ele está o tempo todo achando que o mundo o serve, o mundo está ali para fazer exatamente o que ele quer, do jeito que ele quer, não tem como você não ser controlada pelo meio externo. Faz sentido, gente? Sim ou não? Então, as desculpas que a gente escuta é assim: ah, mas é porque eu tô vivendo um caos financeiro. Ah, mas é porque você não tá passando pela situação de saúde que eu estou passando. Ah, mas é porque você não tem um relacionamento como o que eu tenho. Ah, mas é porque você não sabe como é que é a minha mãe, meu pai, a minha família. Ah, mas é porque você. E aí você vai ouvindo as desculpas, as murmurações, as reclamações, você vai vendo que tudo vem do lado de fora, como se essa pessoa ela se ressentisse o tempo todo pela forma como o mundo se apresenta a ela, as circunstâncias se apresentam a ela. Então ela vai se ressentindo com o meio externo. Vocês estão entendendo? Achando que é o mundo que tem que se organizar para ela ser estável, e não o contrário. E não ela que tem que organizar o mundo para que ela seja estável. Por quê? Porque organizar o mundo dá trabalho. Porque assumir as suas responsabilidades e fazer o que está sob seu controle dá trabalho. Vocês querem ver um exemplo? Vamos pensar na maternidade, que esse aqui é clássico. Gente, o tanto de problema que a gente inventa hoje, se a gente for pensar nas nossas avós que tiveram lá, a gente já falou sobre isso, né? 10 filhos. Por que que a geração de hoje acaba enxergando tantos problemas no mundo externo, tantos desafios, tanto peso onde não tem? Não que não tenha, é difícil a gente falar assim, né? Também não tem, tem, mas a gente acaba dando um peso muito maior para aquilo que na verdade é a vida acontecendo, né? Por que que antigamente as pessoas, as mulheres, né? Falando desse exemplo da maternidade, as mulheres elas não tinham tantas queixas em relação às questões que nós temos hoje, porque elas não se ressentiam com a vida como a gente se ressente hoje. Porque elas não achavam que elas eram um alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Elas não eram colocadas como o centro do mundo.
como as crianças são colocadas hoje desde cedo, como algumas de nós, fomos colocadas desde o início. Mesmo que por negligência, porque a gente já falou sobre isso aqui. Não necessariamente eu me tornei uma adulta imatura, porque eu fui poupada de muitas coisas, muito provavelmente você foi. Ou você recebeu em excesso, no sentido de não ter essa disciplina mais drástica de fazer as coisas desde cedo, de desenvolver virtudes e etcétera. Mas também pode ser por negligência, por você ter sido largada ali, por você não ter sido vista. E, de novo, o fato também de você ter sido largada, abandonada, não ter sido vista é uma circunstância externa. Como é que você reage a isso? Entendeu? E aí eu paro para pensar muito sobre isso. Eu falo, gente, essas questões da maternidade, que hoje é um peso muito grande para muitas mulheres, como é que minha avó fazia com 10? Ela não tinha isso, ela não se preocupava com isso, ou isso não a desestabilizava internamente. Vocês estão entendendo? Porque era uma geração onde não importa o que está acontecendo do lado de fora, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, eu tenho que acordar, eu tenho que trabalhar, eu tenho que dar comida para essas crianças, eu tenho que fazer, eu tenho que cozinhar, eu tenho que arrumar a cama, eu tenho que. A geração de hoje, diante dos desafios, ela se prostra completamente, ela abandona as coisas que precisa fazer, ela vai procrastinando, ela vai deixando as coisas para depois. Antigamente não se tinha essa escolha. Então, eu sinto que a gente vive muito esse movimento por conta de tantas possibilidades e por conta de muita frouxidão mesmo interna. Faz sentido para vocês isso? Por quê? Porque a gente tem que entender que a ordem ela vai brotar de dentro para fora, não é de fora para dentro. No sentido de, bem, eu preciso aprender que mesmo que o meio externo a mim esteja completamente desordenado, eu tenho responsabilidade de ordenar. Ah, eu tenho responsabilidade de ordenar tudo? Não, você tem responsabilidade de ordenar o que é sua responsabilidade. Como é que eu identifico as minhas responsabilidades? Que isso vocês já estão careca de saber aqui dentro. Sabendo qual é a vocação que você tem. Aí entra naquele assunto, bom, se eu sou mulher, se eu sou casada, se eu sou mãe, se eu sou profissional, se eu tenho essas vocações, para que que eu vou ficar, me ressentindo se o meu marido não lembrou de comprar o pão? Se o meu marido não se preocupou da forma como é que a criança tem que dormir, a roupa que ela vai dormir. Não estou dizendo que ele não possa ter essas responsabilidades, mas a gente que está aqui dentro, principalmente na mentoria, você já tem um nível de consciência maior, a gente sabe que esses são pontos femininos, de cuidados que a mulher tem que ter. Então, a gente a gente para de ficar o tempo todo se ressentindo, reclamando, se sentindo injustiçado pelas circunstâncias, porque o outro não fez, porque o outro não deu, porque o outro deixou de dar. E a gente começa a agir, a ter uma movimentação ativa diante da vida. De você ser o elemento que ordena, de você ser o elemento que organiza, de você ser o elemento que aprende a lidar com o caos externo. Não ficar esperando o tempo todo que o externo esteja se ordenando para que você se sinta bem. "Ah, porque a minha maternidade está caótica, porque os meus filhos não comem direito", aí você só sabe reclamar sobre isso, mas você não sabe que você tem a responsabilidade de ir lá ensinar seus filhos a comerem, a dormir, a parar de fazer birra. "Ah, porque a minha casa está muito desorganizada, ah, porque", e aí você só fica pensando nisso, mas você não sabe que é você que tem a responsabilidade de ir lá e colocar ordem nisso. De dizer para as funcionárias que trabalham na sua casa como é que ela tem que fazer se você tem funcionários. De fazer a lista do mercado, de cumprir com as suas tarefas. E por isso que eu falo para vocês que a construção desse centro forte de estabilidade começa nas pequenas ações. Se você não é capaz de acordar e dormir todos os dias no mesmo horário, de fazer uma atividade física com frequência, de se alimentar da forma correta, como é que você vai ser capaz de fazer outras coisas? Então você não tem como construir esse centro de estabilidade. Faz sentido, gente? Está fazendo sentido? Cada gestação era só mais uma gestação, cada filho era só mais um filho, exatamente.
Cada desafio era mais um desafio, e aí você acha que ela parava de fazer tudo que ela tinha que fazer porque ela estava grávida ou porque ela tinha mais um filho, porque não, ela continuava. Parar de esperar ações dos outros e ficar doida por isso é uma virada de chave. Tá bom, Carol, depois você assiste então. Estão conseguindo entender, gente? Sim ou não? Tá fazendo sentido pra vocês? E aí, eu queria que vocês pensassem que existem responsabilidades que são só nossas, e a gente não tem que ficar se ressentindo, reclamando e de mimimi por isso. Eu quero que vocês comecem a lembrar das responsabilidades aí que vocês estão deixando de fazer, que vocês estão deixando de assumir. Desde coisas individuais, então, por exemplo, de fazer uma atividade física, de se alimentar melhor, de, sei lá, cuidar mais da sua saúde, de cuidar mais da sua aparência, coisas que são ações que você precisa ter, que são de sua responsabilidade individual, quanto responsabilidades que envolvem outras pessoas, diante do teu trabalho, porque na tua vida profissional você tem responsabilidade com resultados. Você tem que apresentar resultados. Seja você uma empresária, seja você uma CLT, você precisa apresentar resultados. Como é que você está assumindo as responsabilidades? Ou você está só reclamando que não te pagam bem, que você não está vendendo, que você não, ou você está fazendo o que você precisa fazer, você está entendendo? Essa essa motivação ativa diante da vida, de resolução, de fazer, de trabalho, de serviço, do labor, de sacrifício, é o que vai fortalecendo o nosso centro de estabilidade. Por quê? Porque a gente percebe que assim, gente, independente das circunstâncias, a vida continua. Eu vou dar um exemplo também. Eu lembro que, eu acho que eu já falei pra vocês recentemente sobre isso, né? Mas eu lembro que no dia que a minha mãe, no dia depois do enterro dela, eu acordei cedo e aí as minhas amigas estavam todas trabalhando. A vida, eu lembro que eu fui assim na frente da casa, nessa noite eu ia dormir na casa do meu pai, daí eu fui na frente da casa do meu pai, daí eu fiquei olhando as pessoas passeando com os cachorros, tipo, gente com roupa de academia, indo pra academia, eu pensando, gente, a vida de todo mundo continua. A minha vai continuar também. Como é que eu vou continuar a minha vida? Você tá entendendo? Diante de um luto, diante de uma catástrofe, diante de uma coisa muito difícil, como a Manu viveu, por exemplo, também. Sabe assim, bem, enterrei meu filho aqui, me despedi do meu filho. Aí você. Muito louco isso, né? Porque eu lembro que quando eu perdi o primeiro bebê, e até depois quando tive aquele sangramento da Maria, você chega na maternidade, as grávidas com as barrigas desse tamanho aqui, ó, com as bolsinhas de maternidade lá pronta para parir. E eu pensava assim: meu Deus, eu tô vindo aqui me despedir do meu bebê e tem alguém entrando para ganhar um filho. E não há nada de errado com isso. Uns morrem, outros nascem, e a vida continua acontecendo, e as pessoas continuam trabalhando, e entende? E isso não é uma afronta, isso não deveria ser algo que te machuca pessoalmente falando. Vocês estão entendendo, gente? Sim ou não? É, olha só, eu ouvi o choro dos bebês nos quartos ao lado, exatamente, e pensava, e eu tô aqui, e meu filho não tá, entende? E é isso, assim, e como que eu lido com essa situação? E como eu vou construindo essa estabilidade interna? Porque essa é uma situação de tempestade. Você fica completamente destruída, acabada. Gente, vou contar uma coisa muito pessoal para vocês. Essa, que não é da minha vida, né? Mas aqui a gente é num ambiente fechado, então eu sei que vocês guardam isso para vocês. Essa prima do Lucas que recentemente teve o bebê, que a gente até conversou eu e a Manu um pouco, porque acaba que ela vai lembrando muito da situação dela, ela teve o bebê com 25 semanas. E eles são novos, os dois. E muito imaturos ainda, por muitas questões, não só pela idade, mas por questões de falta de maturidade mesmo. Para vocês terem uma ideia, ela foi para o hospital, ela já tinha feito, ela começou a ter sangramento, aí ela fez uma cerclagem com 23 semanas, eu acho, 22, 23 semanas, teve que ficar de repouso. Essa cerclagem não segurou o bebê porque já estava muito avançado.
Ela tinha que ter feito isso antes, mas dizem que quando tem essa incompetência do colo do útero, a gente só descobre, depois de uma perda gestacional ou de um parto muito prematuro. Enfim, ela fez essa cerclagem, ficou de repouso e ela continuou ainda tendo sangramentos, cólicas, então ela ia muito para o hospital. Na sexta-feira santa, que foi o dia que nasceu a menininha, ia ter um café da tarde na casa da tia do Lucas, que eles fazem, a família dele faz todo ano, depois da missa. E ela mandou um áudio, a gente estava saindo da padaria de manhã, ela mandou um áudio: "Ó, não vai ter café da tarde hoje, porque a cerclagem da Mari rompeu, ela tá no hospital, o Fábio tá indo pra lá, a gente não sabe exatamente o que aconteceu". Aí o Lucas me deixou em casa e ele foi pra lá. E aí, foi pra lá pra ficar com o tio dele, ver se podia ajudar com alguma coisa, enfim. E eu fiquei aqui em casa com a Maria, esperando notícias. E aí o Lucas me avisou, né, falou assim: "Ó, eu acho que ela rompeu a bolsa, ela vai ter que ir pra cesárea". E nisso eu estava tentando falar com a pediatra da Maria, que é intensivista ali no hospital que ela estava, para ver se ela conseguia assumir, se ela estava lá, se dá, né, porque é um bebê muito prematuro, a gente queria que alguém que tivesse mais experiência tivesse ali e tal. E eu tentando falar com a pediatra da Maria, ela estava no hospital, tudo, aí eu liguei para o Lucas, e o Lucas falou assim, aí eu liguei para ele e falei: "Ó, consegui falar, a Tabata tá aí inclusive e tal, não sei o que", ele falou assim: "Não, não adianta mais". Daí eu falei: "Por que não adianta mais?". Ele falou: "Porque ela já nasceu sem vida, a nenenzinha". Gente, nisso eu comecei a chorar, né, falei pra ele, falei: "Tá, mas como é que a Mari tá? Tá tudo bem, nã Tá, beleza. Segui a vida aqui, fui fazendo almoço, esperando ele chegar, de repente manda uma o Lucas me liga: "Não, não tá morta não, tá viva". É que eu tô contando. Morreu e ressuscitou na sexta-feira santa, mas não é que ela morreu não. O menino estava tão desesperado no centro cirúrgico, que quando ele ligou para o pai dela, né, para o avô da criança, o avô entendeu que a criança tinha nascido morta. Porque ele não conseguiu falar, ele não conseguiu expressar. "Ó, nasceu muito prematura, tá indo pra UTI, a Mari tá bem aqui, daqui a pouco a gente dá mais notícias". O médico chegou pra ele, depois o médico saiu conversando com o tio do Lucas, chegou e falou assim: "Olha, eu achei que eu tivesse que tirar ele de dentro do centro cirúrgico, porque ele chorava, ele gritava", e eu cheguei pra ele, eu falei assim: "Eu não consigo cuidar de você, cara, eu tô cuidando da sua mulher e de sua filha". Pelo amor de Deus, eu preciso que você se recomponha. E aí a gente começa a pensar no nível de instabilidade emocional por conta da imaturidade que um indivíduo desse tá a ponto do vô entender que a criança tinha nascido sem vida. É um exemplo drástico, né, também falando aqui para vocês, mas para a gente puxar na nossa memória, quantas vezes a gente já teve reações assim na nossa vida? E se a gente ainda tem esse tipo de reação, a gente precisa urgentemente mudar o nosso centro de estabilidade. Que depois eu até conversando com o Lucas, a gente falou assim: "Olha, eu acho que alguém", porque depois ele ficou, sabe, assim, nessa morbidão, nessa coisa, e aí eu pensava: "Gente, mas a filha dele está viva, tá na UTI, mas está viva". E a Mari, que é a mãe que, né, passou por uma cesárea, que viveu tudo, numa força, sabe, assim, numa serenidade, numa coisa, e ele completamente desestabilizado ali. Então, não que ele não possa sofrer, não que a pessoa não possa chorar, não que a pessoa, mas a gente consegue perceber que é uma pessoa que ficou muito ressentida com a situação, ao ponto de, depois disso, a Cláudia, minha cunhada, fez o aniversário do meu depois daí faleceu o padrasto dela, que era um dia que a gente tinha aula, eu acho, lembra que eu tive que, desmarcar a aula, porque foi o velório do padrasto dela, enfim, aí eu fiquei com o meu sobrinho naquele dia, porque ela tá já para ganhar neném também. E aí faleceu o padrasto dela e ela tinha marcado uma festinha para o meu sobrinho, porque o aniversário dele vai cair agora bem na época do nascimento, e ela adiantou um pouquinho o aniversário dele. E aí, veja, a mãe dela estava lá, que tinha acabado de enterrar o marido, e o marido da minha prima, que foi esse que ficou no centro cirúrgico gritando, etc, etc, se ressentiu, porque a minha cunhada fez uma festa para o meu sobrinho, como já se vi onde já se viu ela tá fazendo uma festa, sendo que a filha dele tá internada na UTI. Vocês estão entendendo? E aí ela pensa, a gente até conversou sobre isso, ela disse assim: "Gente, o meu padrasto tá morto. A minha mãe tá aqui celebrando a vida do Davi, porque isso é importante para ele". E a filha deles está viva, está na UTI, mas está viva. Então a gente começa a perceber que esse tipo de reação que as pessoas têm é um tipo de reação de extremo ressentimento diante do externo.
Vocês conseguem entender, conforme eu vou trazendo esses exemplos para vocês, o quanto que muitas vezes a gente entra nesse lugar? Eu trouxe questões de saúde que eu acho que são questões mais palpáveis e concretas da gente conseguir ter extrair o aprendizado, mas isso vale para tudo. Então, se o meu chefe não age da jeito como eu gostaria, se o meu pai não é da forma como eu gostaria, a gente já falou sobre isso em vários hot seats, se minha mãe é não sei o quê, se o meu irmão não sei o que lá, se eu tô o tempo inteiro ali, me ressentindo, que eu queria que todo o externo estivesse alinhado para que eu me sinta bem. Faz sentido, sim ou não? A imaturidade leva a gente a pensar que é tudo sobre a gente, exatamente. E também pensar que essa mãe que tá parindo seu filho já não passou, né? Exatamente. Recapitulando, assumir 100% das nossas responsabilidades dentro das nossas vocações, das vocações que nós exercemos, é o melhor exercício para a construção de um centro estável. Por quê? Porque quanto mais eu estou disposta a servir, a fazer, a resolver, menos eu estou preocupada se o meio está se organizando para me servir. Lembra que eu falei, eu até deixei alguns livros para vocês voltados para essa questão da estabilidade emocional para essa aula de hoje. A gente tem aula no portal sobre as 33 marcas da maturidade, que é um livro excelente para isso. A Maturidade do Rafael Cifuentes é um outro livro sensacional para adquirir esse centro mais forte. E os dois livros do Jordan Peterson, o 12 Regras para a Vida, o Antídoto para o Caos e o Caos e Ordem, são quatro livros que eu digo assim, ó, se você lê os quatro, mas lê e aplicar o que está escrito ali na sua vida, não tem como você se tornar um indivíduo mais maduro, não tem como você não se tornar um indivíduo mais maduro depois disso. Porque de fato são ensinamentos práticos para a gente colocar no nosso dia a dia. Os do Jordan são leituras mais densas, esses outros dois são livros bem pequenos, mas assim, que você leva para a vida. E a gente lembrar que toda negação da realidade, toda falta de instalação na realidade vai gerar instabilidade. Então, isso que eu acabei de falar, bem, mas minha filha tá viva, mas minha filha tá na UTI. Quando eu fico nessa coisa da fantasia muito grande, de achar que o pior vai acontecer o tempo todo, de não conseguir me instalar naquilo que está se apresentando para mim ali, eu fico nesse lugar de instabilidade. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí eu queria que vocês pensassem, se quiserem anotar aí, quais são as coisas que te deixam mais instáveis hoje? O que que tem tirado a sua estabilidade? Família de origem? Pai e mãe? Vida financeira? Relacionamento amoroso? Questões de saúde? O teu trabalho? A tua maternidade? Deixa eu pensar aqui. A própria vontade de gerar uma vida, de ter um filho, isso está tirando a sua estabilidade? Saúde, problemas de saúde, eh, acidentes, enfim, o que que tá tirando a sua estabilidade hoje? E eu quero que você, na próxima semana, reflita um pouco em como você pode fortalecer mais o seu centro para lidar com essas circunstâncias. E só o fato de você já ter gerado consciência que essas situações específicas estão tirando a sua estabilidade, vamos começar a tentar ter um olhar mais atento para como você vai reagir diante dos acontecimentos linkados a isso aí. Então, por exemplo, as questões de família de origem, que é algo que a gente vem conversando, se isso te tira a sua estabilidade, vamos pensar se talvez não seja a hora de um afastamento maior, de parar de conviver tanto, talvez. Né? A gente falou muito sobre isso, eu acho que a gente tem que pensar as questões dos problemas de saúde. Será que eu estou fazendo tudo que está sob meu controle? Sabe? Vamos refletir um pouco sobre o que tem tirado a nossa estabilidade. E aí, para a gente encerrar, eu queria trazer alguns antídotos, né? Então, beleza, a gente falou sobre estabilidade emocional, mas como é que a gente vai no dia a dia, além de assumir as nossas responsabilidades, construindo essa estabilidade maior? E a primeira coisa que eu queria dizer para vocês é rotina. Cumprir com o básico todos os dias. Horário para acordar,
horário para dormir, uma rotina de estudos, uma rotina de trabalho, uma rotina de exercício físico, uma rotina de autocuidado. Se você começa já, desde a hora que você acorda até a hora que você vai dormir, fortalecendo a sua vontade, através dessas ações, dessas pequenas ações de rotina, você vai fortalecendo o seu centro de estabilidade, porque o fortalecimento da vontade está completamente relacionado à nossa capacidade de ter um centro estável. Porque é a força de vontade que nos motiva para frente. Lembra que a gente já falou sobre isso? Então, como é que tá isso, né? Como é que estão essas ações na sua vida? E aí, outra coisa que eu gosto muito de falar sobre esse assunto é em relação à indecisão. A gente já falou sobre isso, né? Ah, eu sou muito indecisa. Não, você é muito imatura. Por quê? Porque toda vez que a gente se coloca nesse lugar de indecisão, nós estamos, de certa forma, glamourizando ou abrindo mão da responsabilidade que nós temos de dar tchau para algumas oportunidades, possibilidades, fantasias. Então, a gente aprender a se posicionar e decidir diante da vida também ajuda a gente a construir um centro de estabilidade. Bom, vamos lá. Se eu decido me casar, vocês concordam comigo que ao decidir me casar, eu estou decidindo assumir um círculo de responsabilidades que estará sob meu controle, sim ou não? E ao mesmo tempo que eu estou assumindo essas responsabilidades, eu não estou dando tchau para a vida de solteira, com todos os seus benefícios, sim ou não? E também com todos os seus malefícios, digamos assim, ou com todos os seus prejuízos. Outra coisa, quando você decide ser mãe, você não está ali assumindo um círculo de responsabilidades que você vai ter que dali para frente assumir, e você também está deixando para trás uma vida que não vai existir mais. Então, por exemplo, eu lembro que toda vez que a gente almoça junto com meu cunhado e com meu irmão e com a minha cunhada, que não tem filhos ainda, eles terminam de almoçar, aí eles vão para casa maratonar Netflix, sabadão à tarde, domingo à tarde, daí eu e o Lucas, a gente olha um pra cara do outro e fala: "Meu Deus, a gente já fez muito isso, né, mas não cabe na nossa vida mais hoje". E aí, eu fico pensando que muitas vezes muitas pessoas, se ficam ressentidas por não fazerem mais isso. Só que na verdade você escolheu ter filho. Então é óbvio que você não vai poder fazer mais isso por um tempo. Você tá entendendo? E aí você vê que isso vai enfraquecendo o interior dessas pessoas. Isso vai deixando a maternidade pesado, o relacionamento pesado. Por quê? Porque é a falta da instalação na realidade. Então, toda vez que eu sou uma pessoa muito indecisa, isso mostra o quão instável eu ainda estou internamente. Porque quando eu decido, eu me posiciono. Quando eu me posiciono, eu lido com as consequências das minhas decisões. Eu assumo determinadas responsabilidades. Eu, de certa forma, estou matando algumas possibilidades, algumas fantasias. Esse excesso de apego, esse excesso de medo da mudança, de fazer uma transição de carreira, de ter um filho, de casar, de se relacionar, esse excesso de medo tem muito a ver com a nossa instabilidade emocional. Concordam, gente? Sim ou não? Como dizia nosso amigo Chorão, como disse a Manu, cada escolha é uma renúncia. Isso é vida, não é mesmo? E aí ele continua, né? Estou lutando para me recompor. Sábio, gente. Não podemos dizer que não é sábio. Eh, Antes de eu abrir para as perguntas de vocês, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu queria falar. Um outro direcionamento é a gente fazer bem feito tudo que a gente começa. Por quê? Em alguns dos livros do Padre Fausto, ele fala isso, né, que toda perfeição consiste em terminar as coisas que a gente faz. Toda perfeição consiste em acabar. Você começou e terminou, depois você vai aperfeiçoando. Mas é isso que a gente precisa fazer em primeira instância, terminar as coisas que a gente começa. Sabe, fazer bem feito, o mais banal de tudo, isso vai fortalecendo a nossa vontade. E por último, um chacoalhão em vocês é: "Gente, vocês não são novinha mais não, nem vocês nem eu". 25, 30, 35, 40, 45 anos, não, ninguém aqui é mais novinha.
Ninguém aqui tem mais tempo de ficar murmurando com o meio externo. Ninguém aqui tem mais tempo a perder achando que a vida vai ficar, dar uma pausa para vocês amadurecerem. A gente precisa se espertar. Por mais que a gente tenha ainda muito vigor e consiga realizar plenamente nossas tarefas, não estou dizendo que a gente é jovem, não temos uma alma jovem. Estou dizendo que se a gente, de novo, se a gente parar para pensar nas nossas avós, nas pessoas, nas mulheres de antigamente, nos homens de antigamente, com a nossa idade de 35 anos, minha santa, essa galera já estava nos luz à nossa frente. Em virtude, sabedoria, em construção de família, em resolução de problemas, em tudo. Nós não temos mais todo esse tempo. É para ontem esse despertar. Perguntas. Perguntas, dúvidas, apontamentos, comentários. Alguém tem? Com um pedaço da minha barriga de proteína. Tão gostoso. Olivia. As meninas estão com a câmera desligada. Não sei se vocês têm dúvidas, pode colocar nos comentários também. Pode falar, Manu. Bom, só para comentar que, no geral, eu sou uma pessoa muito centrada, digamos assim. Eu não sou uma pessoa desesperada, nunca fui, desde nova. E aí, você foi contando as situações, eu fui lembrando de algumas que eu já passei, né, na minha vida. Eu lembro uma vez que a gente estava na praia, isso vai ter quase uns 10 anos. Meu afilhado tinha 6, 7 meses. E a minha comadre não deixava ele assim, por nada, né? Ela louca para entrar no mar, ou quando ela ia, era tipo assim, ela ia, depois o marido ia, aquela coisa. E eu falei, não, pode ir que eu fico com ele. E aí eu lembro que bem na hora que ela tava no mar, ela foi andar de stand-up com o marido dela, tava mais longe. Eu tava brincando com meu afilhado, assim, levantando e tal, voou areia no olho dele. E esse menino, gente, chorava e chorava e chorava. E as pessoas que estavam ao redor, a gente tava uma galera grande, devia ter, sei lá, umas 10, 15 pessoas, era um grupo grande. O povo arrumou um desespero. E eu só ficava, gente, me dá água mineral. Eu preciso de água mineral. Segurando o menino chorando. Aí umas foram correr para chamar a mãe. Aí um que era mais maduro, digamos assim, que é tio, pegou a água e a gente foi, lavou o olho dele. E quando a minha cunhada chegou, o menino já tinha até, sabe, já tinha passado, já tinha acalmado. Aí eu lembro das minhas amigas falarem assim: Nossa, Olivia, você escolheu bem a madrinha pro Davi. Porque a Manu foi a única que ficou calma. Então, assim, eu acho que realmente as pessoas, elas têm. Gente, uma Claro que é uma situação situação tão muito banal, né? pequena, banal. E Mas as olha como pessoas, elas elas se se desesperam. desestabilizam. Aham. É muito real. E eu acho que eu tenho isso. Eu sou um pouco fria, assim, sabe? Eu sou um pouco prática para Eu as acho que isso vem coisas. do temperamento colérico também e da rigidez, porque a gente tem É, esse instinto mais resolutivo. de resolver. Exatamente. Então, eu Exatamente. também eu fico um pouco cansada assim quando eu começo a ver, gente, vamos resolver, tem um problema, tem que resolver o problema. Então, isso também foi bom você ter falado, porque eu acho que para algumas pessoas, para alguns temperamentos, é um pouco mais Mas, difícil tipo, você construir esse centro de estabilidade. Os melancólicos, por exemplo, têm mais dificuldade com isso. Porque eles acabam se ressentindo muito com o mundo, né, com as coisas, então eles sentem muito, eles marcam muito, podem ter um pouco mais de dificuldade, mas isso também não pode ser muleta, né? Mas faz sentido isso que você falou. e aí toda essa situação que eu passei com o José Manuel no ano passado é, é, é uma construção também, né? Porque eu lembro que no início da minha gestação eu fiquei preocupada. Não, não eram situações desesperadoras, mas eu vejo que eu agi com imaturidade, que foi, por exemplo, na escolha do nome. Eu e Jarlene, a gente demorou muito a escolher o nome. Isso era uma coisa que me incomodava. A gente não tinha arrumado o quarto, né? Tinha que fazer uma obra e não tinha resolvido. Eu lembro que o Dia das Mães do ano passado, eu tava arrasada, porque eu ficava, já é maio, a gente tinha combinado que abril maio a gente ia resolver isso e nós não resolvemos e tal.
E eu lembro que Dia das Mães né, foi no domingo e na quarta-feira eu tinha um exame, o segundo morfológico, que foi quando a gente recebeu a notícia de que ele teria uma possível, né, tinha uma possível síndrome. E aí, como que a hierarquia das coisas mudou? Tipo, de repente, eu me senti uma idiota por ter sofrido pelo nome, por estar pensando em quarto. Tipo assim, eu tava com um problema muito maior na minha mão, mas que, por outro lado, foi muito bom, porque era um problema muito mais sério, mas que eu encarei com muito mais maturidade do que a escolha do nome, do que a resolução do quarto. Né? E aí foi isso. Quando eu recebi a questão ali do diagnóstico, e tinha que fazer outros exames, a postura que eu assumi foi essa, tipo, não, eu vou fazer o que tem que ser feito, né? Mas Você acho que é lembra isso, da acho que tua reação quando você me contou? Porque eu tô lembrando, a gente tá falando sobre isso, né? Eu lembrei também de quando eu cheguei no pronto atendimento, daí lá tava a minha pressão, 16/10, e a mulher me enfiou na salinha e falou: Ó, eu tô ligando pra tua médica, vai nascer agora. No primeiro momento eu falei: Meu Deus, vai nascer agora? Tipo, tomei um. Mas assim, eu não lembro de um desespero. Eu lembro que eu fiquei é, preocupada, porque assim, me falaram que eu tava, que ela tinha risco, né, de acontecer alguma coisa comigo e com ela. Mas assim, eu não me lembro muito desse desespero ter tomado conta de mim, a ponto de, até mesmo de todo o procedimento que eu vivi dentro do centro cirúrgico, da anestesia, daquele sulfato de magnésio, dessas coisas todas que eu tomei, daquilo não me desestabilizar no sentido de a única coisa de eu pensar é, minha filha tá bem? Tá tudo certo com ela? Sabe assim? tipo, Como o que que foi tem que isso para fazer? você? Vamos fazer. Porque eu contei essa história agora do marido da prima do Lucas, e você consegue perceber que o cara estava dentro do lugar, precisando dar estabilidade para a mulher que estava sendo cortada ali, né, no caso, e a gente até conversou eu até conversei, e o Lucas falou assim: porque o Lucas, gente, ele não suporta ver sangue. Ele tira sangue deitado, igual um bebê. Ele tira sangue deitado, ele começa a suar frio, daí ele fala: Ai, meu Deus, passou o álcool, ai, a agulha, não sabe aquele drama? Mas ele tem aquele negócio. Tipo um. Como é que chama isso? Uma fobia, né? Tipo uma fobia de agulha, de hospital, tudo. Ele entrou no centro cirúrgico, ele ficou do meu lado o tempo inteiro, sentindo o cheiro, como ele diz, do churrasco queimado lá, abrindo a barriga. Cortou o cordão umbilical, fez tudo o que tinha que fazer, porque era necessário fazer, entendeu? Tipo, a vida estava exigindo dele aquilo ali, apesar do que ele sentia. Então, eu acho que esses momentos, assim, trazem isso pra gente também. Você também sentiu que você teve. Sim, e foi engraçado que a hora que você estava contando aí do primo, né, do Lucas, É. é, no centro cirúrgico, é o tipo de reação que talvez eu esperaria do Jarley, que o Jarley é meio assim. Uhum. Mas não, ele agiu assim totalmente diferente. E aí no centro cirúrgico, eu lembro dele estar com um sorrisão, ele com aquela roupinha, né, o pijaminha, a touquinha, e aí tinha que pôr no pé, ele, mas onde que eu coloco isso e tal? E brincou ali com a situação, e isso me trouxe uma tranquilidade muito grande. E foi uma das coisas que eu conversei com ele na semana passada, né, que a gente teve essa conversa, de como que nesse momento, que foi um momento que a gente estava totalmente entregue à providência divina ali, a gente estava muito tranquilo. Era um caos, era uma situação Aham. caótica, É era caótico. uma situação, mas não tinha esse desespero, Desespero. Aham. sabe? E aí ele fala, ele tá assim, é verdade, eu não lembro de hora nenhuma. E ele falando que eu fiquei muito tempo no CTI, e né, porque na UTI, né, no Natal só os pais podem entrar. Então era só ele que podia visitar o José Manuel e trazia notícias para mim. Então ele falou que ele estava extremamente exausto, que às vezes entre uma visita ou outra, ele sentava na cadeira, tipo, ele cochilava, tipo assim, o cansaço, sabe, batia, O excesso do mas que não cortisol teve também. desespero. Mas que não teve desespero, que era o tempo todo, tipo assim, tudo muito, muito de calmaria. E eu lembro que quando eu saí da CTI e pude visitar o José Manuel, eu visitei ele numa noite e no dia seguinte fui visitar ele de novo, que foi quando ele morreu. A gente estava lá, eles avisaram que ele ia ter que passar por uma cirurgia e que a cirurgia era muito delicada, né? Que eles iam drenar o pulmãozinho dele e tal. Eu lembro que mesmo assim não tinha a gente não estava desestabilizado,
sabe? Aham. Não que a gente tivesse instável Ah, eu tô feliz. né, Não. assim, Não, aham. não, mas tinha, é como se fosse uma calmaria mesmo, assim, era uma paz que sério, é um negócio que transcende, é um negócio que vem de Deus mesmo, porque não tem explicação. Eu acho que não é uma coisa que a gente é totalmente capaz. Claro, Não. né? A gente está falando essa questão da maturidade, da gente ter certas atitudes diante da vida e tal, mas eu acho que vai além, nesse Mas momento, eu pelo acho que é menos, foi isso. além. Essas situações drásticas, principalmente linkadas a questões de saúde relacionadas a filho, que é o quê, gente? É o maior amor que a gente sente, é o mais próximo que a gente sente do amor de Deus por nós, inclusive. Eu acho que essas situações extremas são situações que a gente consegue desenvolver essa estabilidade pela graça divina. É por isso que a formação do centro estável, ele tem vários pilares, como a gente colocou. Rotina, disciplina, fortalecimento da vontade, mas a espiritualidade é o principal deles. Porque se você não é entregue à providência divina, como tudo isso que você está falando, como é que você vai aceitar as circunstâncias que fogem do seu controle? E você só consegue se entregar à providência divina se você tem fé. Se você acredita em Deus, se você tem uma fé fortalecida, não só ter fé, mas ter uma fé fortalecida. E eu acho que quando a gente tem esse senso de responsabilidade também, isso faz diferença, porque igual naquela situação ali, era o que a gente podia fazer dentro das nossas possibilidades e que era a nossa responsabilidade. É isso, é fazer o que tem que ser feito, independente né, das circunstâncias ali. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Quem colocou? A Carol. Quando não cumpro os acordos comigo mesma, embates com a minha mãe, ter que esperar ainda para ser mãe por estar construindo uma independência financeira com meu namorado. Já trabalhei em jardim de infância e lembro em casos de emergência com criança conseguia superar o medo do sangue, mas antigamente era algo, quando era algo comigo eu ficava magoada. Acho que posso ser melancólica. Na verdade, isso é um temperamento só. Depois você assiste às aulas lá, se você ainda não assistiu, porque a gente tem um temperamento, não tem dois. Então, muito provavelmente sim. É aquilo que a gente falou. E aí, gente, é isso, assim. Ah, mas então eu sou melancólica, então a vida é mais difícil pra mim, porque daí eu não consigo superar, porque daí não. Aí você entra em mais um círculo de reclamações, entendeu? Não, você nasceu com esse temperamento por quê? Porque você precisa aprender a lidar com determinadas circunstâncias da vida. É isso. Ponto final. Não tem nada, ninguém tá, como se diz, ninguém está te punindo com o temperamento que você veio ou com as circunstâncias que aconteceu. É a vida acontecendo. É isso. Então, eu vou deixar em anexo para vocês nessa aula aqui, os livros que eu falei, os links dos livros que eu falei. Quem não leu ainda esses livros, eu acho que pode entrar na lista de vocês, é muito importante. E quem não assistiu, tem aula sobre o livro As 33 Marcas da Maturidade e a Maturidade do Rafael Cifuentes. Eu quero fazer uma aula sobre o 12 regras também, só que eu preciso reler este livro, gente. Eu já li duas vezes, mas é um livro com tanta teoria, mais denso, assim, que eu preciso fazer. Ele chega uma hora que ele fica mesmo, assim, ele é um pouco mais maçante em alguns pontos, mas eu quero pegar, eu já tenho um estudo sobre ele, eu quero dar uma revisada, dar uma estudada. Eu acho que vou esperar, vou demorar um tempinho para fazer isso, os próximos meses, mas aí logo eu já vou marcar uma aula sobre os 12 regras, tá? Que eu acho que é muito importante. Tentei acompanhar aqui, mas perdi algumas coisas. Vou assistir mais tarde com calma. Assiste, que vai fazer muita, muita diferença pra você também, cara. Tem um podcast sobre ele muito bom. Ah, manda lá então pra gente anexar no nosso grupinho. Eu acho que tem um do Guilherme Freire também. Será que é esse? Do Guilherme Freire e do Pedro Augusto? É esse? Muito bom. Manda lá então, eu já assisti esse também. Se eu não tiver lá, a gente já anexa ele. Feito, meus amores. Mais alguém tem alguma dúvida? Não? Então, é isso. Nos encontramos mais tarde, tem aula do PAF também. Já vou falar um pouquinho sobre a inveja. Se tudo der certo, por aqui, estamos vivendo um minuto de cada vez, mas é tudo certo. Até então. Qualquer coisa a gente avisa vocês por lá, tá bom? Beijo no coração de vocês. Até daqui a pouco.